Volvo inicia demonstrações de seu ônibus 100% elétrico, o BZL. A Rádio Ônibus esteve presente na cerimônia de apresentação. Conhecemos e andamos pela primeira vez no BZL. Volvo BZL elétrico é um chassi 4x2 destinado a operações urbanas e metropolitanas. É equipado com baterias de íon lítio de 94 kW, sendo que o veículo da demonstração de Curitiba conta com 4 baterias. Equipado com sistema de ar-condicionado, uma novidade para a cidade de Curitiba, o BZL da demonstração foi construído de acordo com as exigências da Urbis para ônibus elétricos, em atendimento às demandas do sistema de transporte da capital paranaense. O veículo tem 12,6 metros de comprimento e transporta até 80 passageiros. Entrevistamos Maurício Gulim, presidente da CW Bus e diretor da Redentor. Rádio Ônibus direto de Curitiba, a grande oportunidade mais uma vez de conversar com o Maurício Gulim. Maurício, seja bem-vindo ao microfone. De volta à sua cidade fria aqui, hein? Para variar, né? A gente sai de 30 graus e volta para 6 daqui a pouco, né? Mas é um prazer estar falando com você aqui em Curitiba, uma nova apresentação no ônibus elétrico, o quinto que está aí a teste. Então, estamos bastante ansiosos para saber o desenvolvimento dele, o desempenho, tudo, para fazer os comparativos com os outros 4. Maurício, é uma nova fase no transporte? É daqui para diante? Isso está ficando cada vez mais costumeiro, os testes e essas experiências de tudo que já foi testado. Como é que está sendo esse novo momento do transporte aqui em Curitiba? Como Curitiba sempre foi, né? Pioneira no transporte coletivo. Nós acreditamos, estamos em parceria com a Prefeitura, com o Governo do Estado, com o COPEL, com todo mundo, para fazer realmente esse projeto de eletromobilidade em Curitiba ser modelo para o Brasil e que o Brasil se espere novamente em Curitiba, que continuaremos sendo pioneiros na parceria do desenvolvimento do transporte coletivo no país. Para o empresário brasileiro, Curitiba de modo especial, faz sentido o investimento? A demanda diminuiu bastante, a pandemia mostrou isso em todo o Brasil. Está fazendo sentido? Eu acho que sim, porque o mundo não só evolui nas novas tecnologias, a eletromobilidade vem com descarbonização. Então acho que o mundo evolui para essas tecnologias de ponta. Então esse é mais um degrau, e ali no futuro já tem um próximo, que é o ônibus movido a hidrogênio, né? Então a gente já está vendo o segundo passo depois do elétrico. Então a gente acredita, vamos ajudar a desenvolver, porque são através desses desenvolvimentos que a gente vai continuar buscando trazer os passageiros que saíram durante a pandemia com novas tecnologias de ponta, que vai agregar no transporte coletivo. Você acredita que possa ser um atrativo até mesmo para a população poder experimentar mais vezes o transporte coletivo? Creio que sim, porque toda vez que tem uma novidade em Curitiba, vamos falar assim, quase um ponto turístico para a população, e o pessoal gosta de utilizar e fazer os comentários, principalmente o feedback dessas pessoas que utilizarão o transporte coletivo elétrico, servirá muito para a análise dos dados, falar o que foi importante na visão do passageiro do transporte coletivo. O porquê isso, o porquê daquilo. Então nós pegaremos todos esses dados, cruzaremos com os fornecedores para trazer próxima geração ainda melhor do que essa que está aqui agora. Durante a demonstração, o ônibus circulará na frota da aviação Sorriso, uma das operadoras do sistema da cidade. O Volvo BZL da demonstração de Curitiba está preparado para a ativação do serviço de controle automático de velocidade. Essa tecnologia utiliza a conectividade GPS do veículo para identificar com exatidão a área de circulação e reduzir a velocidade automaticamente em locais críticos. A Volvo tem uma visão zero acidentes com veículos da marca. Conversamos também com Paulo Arabian, diretor comercial da Volvo Buses. Paulo Arabian, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Depois de Brasília, estamos juntos aqui para mais um momento do mesmo assunto, inclusive. Muito bem, muito legal. Obrigado pela oportunidade, a todos os amigos da Rádio Ônibus também, muito bem-vindo. Muito legal estar aqui em Curitiba hoje, recebendo vocês no nosso grande evento de entrega, nessa cerimônia de apresentação do primeiro chassi elétrico da Volvo no Brasil, o BZL, iniciando pela nossa querida capital Curitiba. Muito bacana. Interessante que as características desenvolvidas atendendo aqui a cidade, né? O modelo é exatamente
de transporte aqui. É exatamente assim que a Volvo quer trabalhar, cada cidade, cada município? É exatamente assim que temos que trabalhar. Na verdade, cada capital tem o seu órgão gestor, a sua Secretaria de Transporte com o seu organismo que regulamenta, e ele define um caderno técnico de especificação do padrão que o ônibus tem que seguir. Então, para que podemos fazer a habilitação de um ônibus em determinada cidade, é fundamental que entendamos juntos com os encarroçadores e nós, fabricantes de chassi, qual que é o padrão técnico que a cidade exige sobre o seu caderno técnico de especificação. E foi isso que nós fizemos. Nós sentamos com o órgão gestor aqui, a Urbis, desenhamos com eles, junto com o fornecedor da carroceria, todo o dimensionamento técnico para que habilitasse a demonstração ser integralmente aplicável a Curitiba na origem, como pede o caderno técnico da cidade. Paulo, Curitiba é muito conhecida e muito vista pelos seus biarticulados. Como é que fica esse cenário do mundo do elétrico? Chegaremos a ver? Em breve, teremos novidade. Teremos novidade também. Está no caminho. Está no caminho. O portfólio será realmente desafiador e complementar. Isso eu posso te adiantar agora. Depois de Curitiba, a Volvo já tem outras demonstrações de seus chassis elétricos agendadas em São Paulo, Bogotá, Colômbia e Santiago, no Chile. São iniciativas que dão continuidade à jornada de eletromobilidade da marca na América Latina. Alexandre Selski, diretor de eletromobilidade para ônibus da Volvo, explica mais detalhes do veículo. Alexandre, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Realmente é um momento histórico para o Brasil e para a cidade. Obrigado, primeiro, pela oportunidade de a gente poder estar aqui mostrando essa nova, digamos, esse novo produto que a Volvo tem no mercado. É realmente um marco histórico porque nós estamos trazendo uma solução para as cidades da América Latina, 100% eficiente, 100% elétrico e com todo o resguardo e o respaldo que a marca Volvo tem por trás. Então, isso realmente para nós é um marco histórico na história da empresa e também no desenvolvimento tecnológico para a América Latina. Durante a sua apresentação, você mostrou que o BZL está pronto para diversas situações, inclusive motorizações 2 ou 1 motor, enfim, queria que você explicasse um pouquinho o porquê disso tecnicamente, né? Bom, o BZL ele é um carro que tem, digamos, uma dinâmica onde você pode trabalhar com diferentes quantidades de motor para diferentes potências, né? Mas que vai também te dar uma flexibilização de jornada. Porém, o produto elétrico a gente tem que entender que ele não é um produto que é só para cumprir distâncias, ele tem que ser eficiente. Então, por isso que você ter 1 ou 2 motores, 3, 4 ou 5 packs de bateria, vai de acordo com a necessidade que a cidade ou aquela operação específica está demandando. Você tem que fazer um estudo dentro dessas possibilidades. Exatamente. O ônibus elétrico, para entrar em operação, ele tem uma necessidade técnica de ser feita uma análise anterior. E a partir disso, dentro daquelas rotas específicas, você vai configurar o produto que melhor atenda para uma eficiência ao final. Então, esse é o grande ponto da introdução da mobilidade elétrica nas grandes cidades. Tem que ser feito um planejamento prévio. Bom, quando se pensa em ônibus elétricos, se pensa em tudo isso que você acabou de dizer, mas a infraestrutura também das próprias cidades, mas um universo maior do que além do próprio ônibus, não é? Garagens, carregamento, como é que é? O que a Volvo está apresentando de pacotes? São várias possibilidades? Na verdade, o ônibus elétrico ele é parte de um grande processo que é o processo de descarbonização. E aí entra questões como infraestrutura, entra questões como treinamento, como foi mencionado aqui, entra uma questão de você desmistificar a tecnologia. Quando a gente fala desmistificar, é desmistificar tudo, né? Então, a Volvo ela é reconhecida já nos produtos que a gente vendia por oferecer não somente um produto, oferecer soluções. Então, para o pacote, digamos, de solução elétrica, nós também vamos estar, assim que a gente tenha as demandas, oferecendo os pacotes necessários dentro daquela demanda específica, né? Seja ele do produto, seja ele de treinamento, seja ele de financiamento e seja ele de infraestrutura também. Estamos adequando a nossa estrutura para poder oferecer dentro da necessidade. O empresário está pronto para isso? Porque é tudo muito novo, né?
São experiências que ainda precisam serem realmente em prática para a gente poder ver quanto a durabilidade disso tudo, enfim. A conta precisa fechar também, o empresário está pronto? Estamos, é uma novidade também, a princípio foi um susto, mas depois tudo vai caindo na normalidade, através de estudos. Nós estamos com uma parceria com o Sindicato das Empresas de Ônibus, está com uma parceria com a Lactec, para analisar realmente os projetos, mostrar o que tem que melhorar, o que não tem, como que vai por aqui, vai por ali. Então a gente pegou uma equipe técnica mesmo, não só os empresários sugerindo, mas também um corpo técnico de engenheiros, tudo, para entender como que faz a infraestrutura da cidade, em parceria com a cidade, porque não adianta a gente falar assim, faz assim ou faz desse jeito ou daquele. Sem um embasamento técnico, fica muito vago e muito tempo perdido. Então nós contratamos a Lactec para desenvolver junto com o IPUC, com a URBS, com todo mundo, um projeto mais perfeito possível para Curitiba. Nesse caso, esse ônibus vai começar a rodar para valer? Começa agora, provavelmente, acho que segunda-feira. Hoje é o lançamento dele, né? Como eu falei, é o 5º. Para nós, é um quesito de felicidade, tá? Curitiba com 5 ônibus elétricos em testes aí de vários fornecedores. Então ele vai para as liberações das licenças até sexta-feira e provavelmente segunda-feira, no mais tardar terça, já deve estar entrando na linha. Bom, para que isso tornasse realidade, quais as parcerias importantes para viabilizar o negócio? Bom, aqui nós temos, como eu comentei, a URBS como órgão gestor para poder ajudar e apoiar a Volvo no dimensionamento. Aqui na cidade foi optado pelo veículo com o parceiro Marco Polo, então a carroceria da Marco Polo para poder também trabalhar o modelo novo elétrico deles. Temos também o dimensionamento das baterias conjugado com o uso do ar-condicionado, uma novidade para a cidade de Curitiba, como uma demanda da URBS. Então, temos o equipamento da Valeo instalado aqui como fornecedor complementar. E aí temos aqui um chassi de 12,60 m, piso baixo, né, o padrão. Temos também aqui 4 baterias com dimensionamento calculado com uma estimativa de range de autonomia de 300 km, ou seja, acima do que preconiza o caderno técnico. Entre outros desafios que a gente teve que adaptar exatamente porque a realidade do Brasil ela é diferente da Europa. Então aqui o ônibus já nasceu tropicalizado com as rodas rodado no dimensional 295/80, na Europa é 275/70, é mais baixo. Aqui você tem problemas de relevo, topografia, né, aclives, então tudo foi preparado para ser atualizado para a realidade do Brasil. Motor central? O motor não é central. O motor não, agora na plataforma elétrica ele independe da posição. O motor desse chassi aqui está posicionado no fundo do ônibus, deslocado à esquerda, exatamente para liberar, com o uso de um cardan e diferencial também. Algo exclusivo da marca que dá muito menos manutenção, confiabilidade, já é de conhecimento do sistema e não tem nenhuma absorção de impacto do solo nos conjuntos motrizes, exatamente para preservar o trem motriz do ônibus. Alexandre, para a população poder entender um pouco mais, nós estamos vendo apenas um ônibus em teste, que começa em breve agora, né? Como tornar isso escalável? Por que não 10 veículos em teste? Porque está validado, o veículo elétrico no Brasil é um veículo validado, né? É mais para apresentação, digamos assim. Porque um veículo, para que a população possa entender um pouco mais? Na verdade, aqui nós estamos dentro de um processo, né, que não vou dizer licitatório, mas ele é um processo público para fazer a demonstração para validação tecnológica. Então, e por que um? Porque esse processo, para essa validação, eu não precisaria de 10, eu precisaria do veículo dentro daquela rota específica. Agora, as demandas das cidades, elas estão ainda no momento incipiente. Então, a partir do momento que a gente tiver realmente as demandas crescentes em cada cidade, a gente vai trabalhar para ter uma oferta de 10, de 20. Eu queria ofertar muito mais, né? Na verdade, nós queremos ver os nossos produtos rodando nas cidades com muito maior volume. Mas ainda temos alguns pontos a serem ultrapassados. E agora nós vamos falar, então, da infraestrutura, né? Nós temos situações onde não adianta você querer colocar um carro elétrico, um ônibus elétrico, se você não tem ainda preparado uma infraestrutura adequada. Então, por isso que eu digo, tem que ser um trabalho feito de planejamento e ele tem que ser olhado a longo prazo. O mundo do diesel não vai acabar, até porque o tempo de recarga é um tempo demorado ainda atualmente, né? Imaginamos uma cidade com 100% da frota elétrica, ficaria ônibus parado carregando. A ideia é mesclar isso? Com certeza, vai haver uma mesclagem no começo, mas no futuro, com o projeto sendo desenvolvido gradativamente, no futuro recente, provavelmente vai ser 100% elétrica.
Para a gente encerrar, de modo geral, o curitibano está feliz com o seu transporte ou tem muita coisa ainda para voltar a ser referência mundial? Eu acho que o curitibano resgatou o orgulho do transporte coletivo e agora um posicionamento nosso como empresário, nós queremos buscar a plenitude do transporte coletivo e trazer Curitiba ainda melhor do que foi no passado e superar quem está nos superando. Grande desafio. Grande, mas não impossível. Buscaremos a magnitude e plenitude do transporte coletivo para Curitiba. O aprendizado da demonstração, ele é uma via de mão dupla. O empresário, a prefeitura, o órgão gestor e a montadora juntos conhecem a realidade da performance na prática, com a rotina do trânsito, o dia de chuva, o horário de pico, o carregamento, o estresse de energia, o diferencial climático, dias mais quentes, dias mais frios, onde demanda mais ou menos bateria para a operação do ar-condicionado. Então isso sai do ambiente empírico e vai para a prática. E aí na prática a gente valida o que foi preconizado do ponto de vista de performance, autonomia, entre outras características que o ônibus foi concebido. Qual é a autonomia? A partir de 250 km, esse ônibus está dimensionado para 300 km. 300 km. Tempo de recarga? 2 horas a 2 horas e meia. Muito bom. Dependendo da potência do carregador. É isso que é muito importante entender. O tempo de recarga ele não condiz exclusivamente ao ônibus. Ele condiz à capacidade de potência instalada na infraestrutura de recarga. Ela é que dá o ritmo. A bateria está sempre disposta a receber energia. Mas se alguém carregador tiver com disposição de dar mais potência, ela carrega mais rápida, menos potência demora mais. Então aqui a carga otimizada de 2 horas a 2 horas e meia é com um carregador de 150 kW. Depende sempre do carregador. Depende da infraestrutura de recarga. O carregador ele demanda o tempo de recarga e não é o ônibus. O ônibus ele recebe energia. Para Curitiba, qual é o modelo de negócio apresentado? Porque não basta querer ter o ônibus elétrico, tem uma infraestrutura, tem um modelo de negócio por detrás. Qual que foi o combinado aqui? Serão vários, não se baseia em um único modelo, um cardápio. A gente tem opções entre o leasing de baterias, o aluguel do ônibus, a venda do ônibus completo, a venda dos ônibus com o aluguel da bateria combinado. Então você tem opções que serão exploradas mediante a cada realidade e necessidade do cliente ou do sistema. Muitas vezes também há garantias e há dispositivos com recebimentos conectados do ponto de vista de bilhetagem eletrônica, dos pagantes. Então tem um dimensionamento que ele é muito customizado conforme a realidade de cada cidade e o seu sistema. E nesse caso, com esse veículo rodando? Aqui é um teste, é uma demonstração, na verdade. O veículo é de propriedade da Volvo, então ele está sendo apresentado ao sistema e aos empresários. Então nesse modelo o investimento foi feito pela Volvo, o ônibus é da própria marca. Alexandre, para a gente encerrar aqui, o prefeito pediu para que a Volvo faça o melhor preço. Como ter o melhor preço com tanta alta tecnologia? E pelo que eu entendi, os componentes são todos importados. A fabricação deverá acontecer aqui parcialmente no Brasil. É isso que eu entendo, você vai explicar isso para nós. Como ter o melhor preço? Na verdade, esse produto, esse chassi que nós estamos oferecendo hoje, ele é um chassi importado. Então, na minha apresentação, inclusive, eu coloquei, nós estamos preparando a fábrica para ter vários tipos de produtos, entre eles muito parecido com esse, que é um padrão, digamos assim, na linguagem brasileira, porém, vai depender da necessidade de volume. Como ter um produto mais econômico? Eu não digo econômico, ele tem que ser um custo-benefício, ele tem que ter eficiência. Se você entrega eficiência, nem sempre o pagar menos inicialmente vai dizer que nos 15 anos de operação de um produto, ele vai ser mais caro. Então tem que ter eficiência, ele tem que entregar, ele tem que ter esse cuidado para que dentro da vida dele ele seja mais eficiente. E aí onde é, em teoria, mais barato. Não é o preço inicial, nem sempre é o preço inicial. Os produtos Volvo são reconhecidos não por serem mais baratos, por ser mais eficiente e por entregar um melhor resultado operacional. A Volvo Buses é uma das principais fabricantes de veículos comerciais elétricos do mundo, com mais de 5.000 ônibus eletrificados rodando em dezenas de países. A meta da Volvo é que 50% dos ônibus comercializados pela marca sejam elétricos até 2030. E você, o que achou do ônibus? Deixa seu comentário aqui, deixa sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.